Olá pessoal, nós estamos aqui na lâmina 14. Essa lâmina ela é uma continuidade da 13, porque esse tema também é um tema central no material, que é o se abrindo ao bem. Eu começo com uma frase do Papa Francisco assim maravilhosa. Para mim, uma das frases mais fortes dele. Quando ele diz assim: o abrir-se ao outro tem algo de artesanal. Aqui isso para mim provoca muito a gente a pensar nesse processo de abertura. De alguma forma eu poderia dizer que eu estou há 31 anos, esse ano 2020, há 31, me abrindo ao outro. Na verdade, acho que eu vou morrer nesse processo de abertura ao outro, né? Porque é uma luta contínua, por isso é artesanal. O artesanal ali, eu acho que ele quer nos lembrar que não pode ser pré-fabricado, não existe uma formulazinha, não dá para terceirizar isso, não dá para contratar ninguém para fazer pela gente. É uma luta pessoal, diária, progressiva, de micropassos, sabe? Que você vai conseguindo se abrir ao outro. Porque você vai identificando quais são seus apegos, quais são seus limites, e trabalhando isso, expandindo isso, investindo nisso, e ampliando, e evoluindo, e crescendo. Então é muito importante que você compreenda que esse material é para ser lido várias vezes. Não é à toa que está fazendo 7 anos que eu começo a construir esse material e eu pego para ler e me toca, sabe? Por quê? Porque esse material, essas lâminas têm justamente o objetivo de te ajudar nesse processo de abertura. Por isso aí eu coloco, não pode ser rápido, mecânico, padronizado, sistematizado. E aí na mesma linha, quer dizer, dando uma profundidade, o que que é esse abrir o outro, né? Aí eu pego Madre Teresa, não podia deixar de citar a Madre Teresa, né? Ela faz um questionamento: qual é o lugar do homem? Onde os seus irmãos precisarem dele. Caramba, né? Quando você na sua vida perder a noção do seu lugar, quando você na sua vida perder a noção do sentido dela, quando surgirem esses questionamentos, lembre de Madre Teresa. Quando você não souber mais para onde ficar, é só olhar para os seus irmãos ao seu lado. Você vai ver que ali é o seu lugar. Principalmente naqueles que sofrem, naqueles que são discriminados. Ali é o seu lugar. Faço isso porque nos ajuda a não ter dúvida do nosso lugar. Porque, infelizmente, a gente vive situações muitas vezes que nos fazem questionar, né? Para onde eu tenho que ir? Aonde que eu me completarei? Com que pessoas? De que forma? Madre Teresa nos ajuda a entender. Bom, nesse processo também de abertura, ele exige essa avaliação contínua. E aí, Paulo Freire, de novo, nos dá uma pista muito interessante porque ele define a diferença entre humanismo e humanitarismo. Tá? Interessante isso. Para a gente que já tocou nesse tema de humanização algumas lâminas atrás, aqui é mais um passo. E aqui a gente vai entender que o humanismo é que gera liberdade, que gera abertura ao outro. O humanitarismo é um egoísmo disfarçado de humanismo. Então, ou seja, eu continuo autocentrado, eu continuo pensando em mim, eu continuo orgulhoso, eu continuo querendo aparecer, eu continuo querendo ganhar com aquilo, eu continuo usando o outro para me sentir melhor. Isso seria o humanitarismo. É momento então de refletir sobre a qualidade da sua humanidade. Porque muitas vezes a gente se humaniza, mas vai caindo nessas armadilhas do egoísmo e de viver autocentrado. Então, nessa lâmina que é o se abrir ao bem, é hora de pensar nisso. Né? Porque Paulo Freire nos ajuda a entender que existem umas aberturas parciais, limitadas, egoístas ainda. Resumindo é isso. Bom, e aí eu toco numa coisa que para mim é muito forte. Essa abertura ao outro começa com a fé no bem. Eu preciso acreditar no bem. E muitas vezes a gente desacredita nele. Acha que não vai dar em nada, acha que não vai tocar o outro, que o outro não vai mudar, que o outro é irredutível. E a gente lida com pessoas muitas vezes que são muito difíceis, né?
E aí eu pego uma frase do livro de Cânticos da Bíblia, que uma das mais bonitas para mim, que ela vai dizer: o amor é forte como a morte. O que quer dizer isso? A morte é a maior força desse mundo, né? Você pode ver que toda a tecnologia avançou e a gente não mexe na morte. Então ela é a questão central, fundamental, né, que o homem não consegue barrá-la, não consegue enfrentá-la. E aí a Bíblia vai dizer, olha, existe algo que é forte como a morte. A única coisa que é forte como a morte, o amor, capaz de vencer tudo, tocar todos, indiscriminavelmente, chegar a todos os homens, assim como a morte. É preciso acreditar nesse amor. Aqui que é o ponto. A abertura do bem, ela exige essa fé no amor, senão você não se abre totalmente ao bem. Porque o tempo todo você está esbarrando nos limites de desistir, de não continuar, de não fazer mais uma vez, de não dar mais uma chance. Cuidar da fé no bem e a fé no amor é uma parede que, se você não cuida, você para ali. Se você cuida, você consegue superá-la. Tá? E aí eu termino essa lâmina com um questionamento central das duas lâminas. Como é que está o seu processo de abertura ao outro? Que você possa refletir um pouco sobre isso. Um grande abraço.